Olá a todos, eu sou Rodolfo Bernabel e esse é o primeiro vídeo de um conjunto de 3, onde eu falarei sobre o livro Criminology: A Very Short Introduction, de Tim Newburn. Criminology: A Very Short Introduction, de Tim Newburn. É um livro de uma coleção publicada pela Oxford, onde todos têm esse subtítulo, A Very Short Introduction. Tem dezenas, muitos deles bastante interessantes. Eu tenho acho que uns 6 livros dessa coleção aqui, que servem para dar um apanhado geral, né, sobre aquela determinada área. Eu escolhi falar desse livro aqui, sobre criminologia, porque ele não é a abordagem mais comum de ser vista em criminologia no Brasil. Esse é um livro que não se presta a concursos públicos, por exemplo, ou, melhor dizendo, concurseiros, aqueles alunos que estudam criminologia para concurso público, não terão nesse livro aqui um manual de onde são tiradas ou são formuladas as questões para concursos no Brasil. Ele tem uma abordagem bastante diferente, né? Ele tem o próprio recorte do autor, mas é um manual introdutório muito diferente dos outros manuais introdutórios comumente utilizados no Brasil, como o do Sérgio Salomão Checaira, do Nestor Penteado, do Garcia Pablos de Molina. Então eu trago aqui essa contribuição apenas para se saber que há alguma coisa diferente em termos de introdução à criminologia, ficando alerta de que não é um livro voltado para concursos públicos no Brasil. Tá? Provavelmente o Tim Newburn não faz nem ideia do que se cobra em criminologia em concursos públicos no Brasil. Tá? São séries de pequenos livros. Esse daqui dividido em 9 capítulos. Nesse primeiro vídeo eu falarei da introdução dos capítulos 1, 2 e 3. No segundo vídeo, capítulos 4, 5 e 6. No último vídeo, capítulos 7, 8 e 9. Pois bem, é um livro de 2018, então ainda atual. E o autor trata bastante de tendências recentes de redução, aumento de taxas de criminalidade, o que são interessantes de serem observadas. Né? Não é uma criminologia estática, né? Uma criminologia, ele é um acadêmico, ele tem um viés bastante acadêmico na sua abordagem. No entanto, ele trata mais dos Estados Unidos, do Reino Unido principalmente, ele é um autor britânico, Canadá e Austrália. Esses são os locais de onde ele tira a maior parte dos seus exemplos, de onde ele tira as estatísticas que ele utiliza para fazer a sua explicação. Portanto, né, diversas dessas tendências precisam ser contrastadas com o que acontece aqui no Brasil. Não necessariamente ocorre a mesma coisa. Um outro caveat, né, um outro parênteses que a gente precisa fazer é que ele tem uma abordagem crítica da criminologia. Né? Quando a gente já estuda criminologia há algum tempo, a gente conhece as escolas, né, criminológicas, e ele vem dessa vertente mais crítica, né, muito influenciada pelo marxismo. Então, tudo aqui para ele está sendo contestado, principalmente a ideia do que é crime. Isso ele trata ao longo de todo o livro, né, de maneira bastante crítica, sobretudo naquela vertente que a gente chama de teoria do etiquetamento, ou labeling approach, se perguntando por que uma coisa é crime em um momento, não crime em outro momento, por que uma coisa é crime em um lugar, não crime em outro lugar, porque alguém é criminoso
em determinado momento e não é criminoso em outro momento. Então, de maneira geral, ele segue essa abordagem de linha mais marxista. E ele começa o livro, inclusive, citando Marx. Marx fala muito pouco de crime, na verdade, mas tem um momento onde ele cita, né, a atividade do criminoso como sendo uma atividade econômica. Né? Para o Marx tudo era materialismo, era economia. E o criminoso é mais um agente econômico para o Marx. Né? A função do criminoso é produzir crimes. E ele vê, né, isso até como algo com externalidades positivas. A brincadeira, né, ou o discurso sério que ele faz é: se não fossem os criminosos, a indústria de cadeados não seria tão desenvolvida. Né? Pode ser que seja verdade, mas esquece-se também, né, do que se destrói com o crime. Esse é um problema comum, né, em argumentações marxistas, se olhar apenas um lado das consequências econômicas de determinadas atividades. Mas o autor traz isso mais ou menos de maneira irônica ali, para começar a contestar e se perguntar o que é o crime, o que deve ser punido. E aí a gente, né, pode abrir um parênteses aqui para entrar naquela definição clássica que a gente tem de criminologia, dos objetos de estudo da criminologia, como sendo o crime, né, o delito, o criminoso, o controle social e a vítima, né? Obviamente a vítima sendo trazida tardiamente, né, no estudo da criminologia. O autor traz a contribuição de Edwin Sutherland, né, que depois viria a ficar bastante famoso na concepção, né, da ideia de crimes de colarinho branco. E o autor traz ali uma definição de criminologia, né, que traz não objetos, mas uma concepção diferente e interessante, né, da gente estudar aqui. Diz o Sutherland, né, enquanto um fenômeno social, a criminologia estuda o fazer das leis, o quebrar das leis e a reação à quebra das leis. Essa é uma maneira boa da gente sintetizar a atividade, né, da criminologia, o que se faz, né, quando se estuda criminologia. Se estuda o fazer das leis, então aí trazendo um pouco, né, entrando um pouco na seara do direito penal, mas também, né, as questões políticas ali já está tudo envolvido no fazer das leis. O quebrar das leis, que é por que se quebra as leis, por que existem criminosos, por que criminosos decidem quebrar as leis, e a reação a esse quebrar de leis, né? O que a sociedade faz com quem quebra as leis. Isso daria um enquadre do que se estuda em criminologia. Criminologia que surgiu, né, como um desenvolvimento do estudo do direito penal. Então, anteriormente a gente tinha direito penal como a área de estudo que se preocupava com a questão do crime. Então, originalmente temos o direito penal e depois começa a se investigar, né, além do delito, o criminoso, né? Por que alguém vem cometer, por que alguém vem infringir a lei. E ali, a partir do século XIX, quando a gente tem o desenvolvimento da criminologia científica, por assim dizer, a gente tem o aporte, né, da antropologia, da estatística, da psicologia, da biologia, da economia. Todas essas áreas que depois, em determinados momentos, iriam perder relevância na história da criminologia. E hoje, né, no ano de 2024, todas essas áreas voltam a ser legítimas enquanto fornecedoras de conhecimentos úteis à criminologia. É claro que de diversas dessas abordagens surgiram correntes de estudo que hoje não são mais aceitáveis,
mas isso não impede que a ciência continue, né, aquela ciência em particular continue trazendo elementos importantes na, na pesquisa científica com relação a determinado fenômeno social. E hoje em dia se tem estudos antropológicos de antropologia, econômicos, de criminologia, econômicos e cada vez mais forte psicológicos, psiquiátricos, neurológicos e biológicos. Então, já desde o começo a gente tem essa chegada multifacetada à criminologia. A criminologia como uma ciência multidisciplinar. Não tanto interdisciplinar, né? Não tanto tendo interações entre essas abordagens, mas muitas abordagens diferentes. A principal pergunta do autor nesses 3 primeiros capítulos é o que é crime? Né? E essa é a principal pergunta dele no livro. Mas aqui, mais para frente, ele começa a falar um pouco mais de tendências. Nesses primeiros capítulos, ele começa com um questionamento muito forte do que deve ser considerado crime. E aí, é até curioso, ele coloca exemplos caricatos, né? ou exemplos limítrofes de um contínuo que nós poderíamos pensar entre crimes pouco consequentes e crimes muito consequentes. Por exemplo, um assassinato num extremo é geralmente considerado crime, né? Crime na grande maioria das sociedades. Mas o download ilegal de música pode ser visto como um crime, pode ser mais ou menos punido ou punível, pode ser visto como uma contravenção e pode, como na maioria dos casos, nem ser perseguido, né? Existe a torta direito, mas não traz grandes consequências sociais a ponto de fazer com que a sociedade traga o seu aparato repressivo para coibir esse tipo de crimes. Então a gente tem ali um contínuo, né? Pensa num extremo download ilegal de música, no outro extremo assassinatos e toda a variedade de crimes que a gente pode ter nesse meio. Onde é que a gente passa, né, a régua e fala, a partir daqui é inaceitável que se tome esse tipo de comportamento. Isso é arbitrário, né? Essa é a grande alerta ou o grande ensinamento, talvez seja muito pomposo, né? Mas a grande tese do autor com esse livro: o que é crime é arbitrário, o que é definido como crime é arbitrário. E isso é a grande crítica dele, né? Ou é a escola crítica, a escola do labeling approach, tem essa visão, né, com relação à arbitrariedade do crime. E aí, né, podemos dizer que sim, é arbitrário e podemos dizer, não tem como não ser assim. Em algum lugar a gente tem que fazer o risco na areia. Ele traz outros exemplos de condutas que já foram crimes ou deixaram de ser crimes, como, por exemplo, uso de drogas. Né? Uso de drogas é considerado crime, né? Pelo menos a grande maioria das drogas é crime na grande maioria das sociedades ocidentais, mas nem sempre foi assim. O autor traz o exemplo de Arthur Conan Doyle, que, segundo ele, era usuário de cocaína, e no Sherlock Holmes, né, a grande obra do Conan Doyle, existe lá um episódio, um conto, onde se fala do uso livre de cocaína, não assim de maneira apologética, mas como se fosse o uso de álcool, né, como se numa literatura alguém estivesse falando, abri e tomei uma garrafa de vinho, sem com que aquilo seja uma forma apologética de se referir ao uso daquela substância. Trazendo uma referência do Brasil, né, não é do autor, né, é um extra aqui, a gente tem um poema do Manuel Bandeira, se eu não me engano, chama Vamos Embora pra Passágada, mas pode ter outro nome, né? É assim que eu lembro. Que é aquele poema que diz: Vamos embora pra Passágada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei.
Nesse poema, em determinado momento, ele fala, lá tem alcaloide à vontade. Alcaloide é cocaína, né, que se vendia no Brasil em farmácias, né, não na forma como se consome hoje, mas o composto químico estava ali, né, era o mesmo. É, e passou-se a ser crime. Então, o uso de alcaloide não era crime no Brasil, em determinado momento isso passou a ser crime. E o autor questiona, né, por que isso é assim? Por que uma conduta é considerada aceitável no momento da história, em outro momento da história, não. Ele traz também casos como preferências sexuais, que certas preferências sexuais foram criminalizadas no passado, não são mais. No Ocidente, em determinados lugares do mundo são até hoje. Vadiagem, né? Simplesmente você ficar de bobeira na rua já foi considerado crime. Nos Estados Unidos já foi considerado crime no Brasil. Aborto é uma questão que tá em voga, já teve em voga décadas atrás e está em voga hoje novamente, principalmente nos Estados Unidos e agora no Brasil. E aqui a questão do grafite, por exemplo, né, que já foi mal visto, já foi associado à vagabundagem, né, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, já teve, e em determinado momento isso passou a ser não mais controlado, passou a ser aceito, passou a ser incentivado, inclusive pelas gestões municipais. E hoje a gente tem São Paulo como a capital mundial do grafite, né, como uma forma artística legítima, uma forma de expressão legítima, que antes era coibida. Outro ponto importante é quem é punível, e aí o autor gasta um tempinho ali falando por que a idade para alguém ser punível é 18 anos, né, como no caso do Brasil. Por que não 17,5? Por que não 21? E a gente não tem, né, resposta consensual para isso. Cada país adota uma idade diferente. Tem país que não tem idade, investiga caso a caso se a pessoa tinha consciência ou não do que ela estava fazendo. Mas o autor traz dois casos anedóticos, um ocorrido no Reino Unido, outro ocorrido nos países nórdicos, na Noruega, se eu não me engano. No caso do Reino Unido, né, chamado caso James Bulger, ou Bulger, um menino que foi espancado até a morte por coleguinhas ali, os colegas tinham 10 anos. A idade, né, penal na Inglaterra era precisamente 10 anos, e esses meninos foram punidos, foram presos, tiveram os nomes divulgados e ficaram, se eu não me engano, até os 18 anos na prisão. E o caso ocorrido lá nos países nórdicos, de uma menina chamada Celia Hedegaard, que foi mais atroz ainda, né? Era uma menina, se não me engano, de menos de 5 anos, e coleguinhas ali de 6 anos, né? Também a espancaram até a morte. Só que nesse caso a idade, né, a punibilidade no país era maior, 16 ou 15 anos, se eu não me engano. E essas crianças não só não foram punidas, como não tiveram seus nomes divulgados, tiveram a sua privacidade preservada, tiveram acompanhamento do Estado em termos psicológico, em termos educacionais, as famílias tiveram uma estrutura, não se permitiu que a imprensa fizesse alvoroço desse caso ou devassasse a vida das famílias. E o autor fala, dependendo do país onde isso ocorresse, essas crianças nunca mais sairiam da cadeia. E ele questiona, obviamente mostrando que, no caso nórdico, a gente tem uma solução superior, né, para o problema da criminalidade infantil, ou pelo menos do que se fazer com criminosos juvenis, né?
não só em termos de resposta do Estado, como resposta da sociedade, né? Ao não se permitir que a vida do delinquente fosse, delinquente no caso da Inglaterra, os meninos foram considerados delinquentes e tiveram sua vida devassada. No caso da Noruega, não foram considerados delinquentes e tiveram a sua privacidade preservada. São casos anedóticos, o autor não dá uma resposta taxativa, mas fica claro qual é o viés dele, a intenção que ele tem aqui, em mostrar que, em se tratando de crianças, é muito melhor você dar uma resposta no sentido de, não é nem ressocialização, que é um termo bastante específico aqui nas ideias de punição, né? Mas, ou a não punição, né? A não punição de crianças e o apoio, né? Não só a não punição, mas o apoio ao longo do tempo para crianças que cometem esse tipo de comportamento. O autor passa então a falar de como sociedades constroem criminosos, né? E aí uma visão já bastante marxista, que ali a partir dos anos 50, dos anos 60, cairia no caso da criminologia crítica, da teoria do etiquetamento, onde criminosos são construídos, né? No sentido de que, a partir da discriminação, a partir da desigualdade de renda, certos grupos sociais eles são instados a praticar crimes. Eles, mesmo que não tenham feito, são considerados criminosos a priori pelas forças de repressão. E uma vez dentro do sistema penal, do sistema punitivo, dificilmente eles saem, né? Não saem nunca mais, ficam ali na reincidência. São punidos, né? Ficam um tempo na cadeia, voltam, cometem delitos novamente, são punidos novamente, e assim até o fim de suas vidas. O autor é bastante crítico, né, o que para ele seria uma constatação, né, da economia do crime no mundo ocidental. Inclusive, ele traz estatísticas para argumentar que a maioria dos crimes que são cometidos são crimes leves, né? Esses crimes que nos chocam, né, crimes hediondos, crimes mais graves, eles são uma minoria dos crimes cometidos, mas não são não são os casos que a gente pune mais. A gente pune mais aqueles casos mais frequentes de crimes mais leves, né? E aí não só o autor fala de que certas coisas não deveriam ser crimes, ou se forem crimes não devem ser punidas da maneira como são. E ele começa a falar então, né, de prevenção criminal, de como a gente se adianta para que determinadas práticas não se tornem recorrentes. E aí ele volta, né, para dentro da psicologia, de maneira assim, ele dá um salto e chega nessas questões, são chamadas de fatores de risco para a agência criminal. Fatores de risco que tornam uma pessoa propensa a cometer crimes. E isso pode ser estudado estatisticamente, isso é estudado estatisticamente, e o que ele traz são resultados estatísticos de estudos feitos, principalmente no Reino Unido, que vale a pena a gente trazer aqui. Então, diz o autor o seguinte, que são fatores de risco, né, criminógeno. Né? Na criminologia a gente chamaria isso de criminogênese, a origem do crime, como se faz o crime, o que dá ensejo ao crime, entre aspas, o que causa o crime. Idade do primeiro delito, então, quanto mais cedo uma pessoa começa a delinquir, mais provável é que ela volte a delinquir recorrentemente no futuro.
Desestruturação familiar, então famílias desestruturadas tendem a gerar delinquentes em maior frequência. Uso de álcool e outras drogas, né? Então comportamentos associados, né? A pessoa usa álcool, se torna violenta. A pessoa usa algum outro tipo de droga, se torna inconsequente, dirige sob o efeito de substâncias e causa acidentes, por exemplo. E ele traz questões de biologia, psicologia e neurologia também, né? Retomando, né, aquele primeiro impulso da criminologia científica do século XIX, mas agora não no sentido de perceber que alguém é fenoticamente propenso a cometer delitos, né? Então não está na cara quem é criminoso ou não, né? Então são estruturas fisiológicas internas, estruturas cerebrais, estruturas psiquiátricas que estão sendo investigadas como fatores de propensão, né? Fatores de risco à prática delituosa. E aí são eles, por exemplo, falta de organização, falta de atenção, baixa inteligência, impulsividade e agressividade na infância, o que me deixa bastante preocupado com relação a mim mesmo, né? Eu me identifico em alguns desses fatores aqui, por exemplo, falta de organização, né? Geralmente me considero um cara bastante desorganizado, pelo menos no meu estudo, na minha mesa de pesquisa, eu tenho ali uma grande desorganização. Falta de atenção, isso é cada vez maior, não sei se isso vai continuar sendo visto como um fator de risco ou não, porque cada vez mais a gente tem menos atenção, menos poder de foco. E aí, baixa inteligência, eu não sei como é que eles medem isso, né? Mensurações de inteligência são uma questão bastante problemática na psicologia. Impulsividade e agressividade na infância. Aqui não diria que seja tanto o meu caso, né? Agressividade na infância não, mas impulsividade talvez sim, alguma falta de controle, né? Acho que é daí que eles estão trazendo essa preocupação como um fator de risco. E para terminar, ainda trazendo essas estatísticas criminais, o autor fala, tá, e quem comete crime? Né? Geralmente, do ponto de vista demográfico, quem são os criminosos? São, de maneira geral, jovens, ele está classificando pessoas entre 15 e 30 anos, e homens. Mais de 90% dos crimes são cometidos por homens. Ou até mais do que isso, mas 90% dos criminosos pegos, dos encarcerados, são homens, né? E é claro, a gente tem que tomar cuidado com casos anedóticos, porque existirão casos anedóticos para contrapor qualquer estatística. É claro que você vai achar alguém com mais de 30 anos que cometeu um crime hediondo. É claro que você vai achar mulheres que cometeram crimes hediondos, né? A gente está falando aqui de uma abordagem estatística, né? Grande maioria dos casos são pessoas entre 15 e 30 anos. Imensa maioria dos casos são homens que cometem esses crimes. E aqui a gente tem ali a famosa regra de Pareto, né? A regra 80-20, a regra que diz que uma minoria dos indivíduos causa uma maioria dos casos. Esse é um comportamento ou um fenômeno que ocorre em diversas áreas de estudo do comportamento humano, às vezes da economia. Mas aqui no nosso caso, e isso pode não ocorrer, evidentemente, né? Mas regra de Pareto, Vilfredo Pareto, economista final do século XIX, começo do século XX, se eu não me engano, autor de estudos na teoria das elites, e aí ele diz ali que em vários momentos é uma minoria das pessoas que faz a maioria do trabalho. Em economia a gente poderia dizer é uma minoria dos produtos que responde pela maioria dos lucros de uma empresa. E criou-se a partir daí a regra 80-20, que 80% do lucro vem de 20% dos produtos. 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos.
E aqui o que a estatística está dizendo é o seguinte: a grande maioria dos crimes é cometido por uma minoria dos criminosos, né? Então, existem aqueles criminosos que são muito reincidentes, que dentre todos os criminosos a gente vai ter ali uma minoria, não precisa ser 20% ou não, mas que vão cometer a grande maioria dos crimes, não precisa se é 80% ou não. Assim, o autor termina o terceiro capítulo, né? Então, tendo dado uma introdução, tendo tratado do que é crime, mostrado a visão crítica sobre o que se considera crime e quem é o criminoso, quem se deve considerar criminoso ou não, o que as estatísticas dizem de quem é criminoso a partir do momento que se tem uma definição do que é crime e de quem é punível. Tudo bem? No segundo vídeo eu tratarei dos capítulos 4, 5 e 6 e no último capítulos 7, 8 e 9. Até lá!